Muito bem, que maravilha! Estamos aí de volta com mais um módulo do nosso discipulado. Hoje nós estaremos falando sobre as ordenanças de Jesus, que são duas: o batismo nas águas e a Santa Ceia. Nós falamos aí durante esses dias sobre vários assuntos relacionados ao nosso discipulado, mas hoje vamos falar sobre esse assunto que é de suma importância para todos nós, principalmente para você que está aí se preparando para o grande batismo que vamos realizar no dia 1º de julho, né? 1º de julho. Muito bem, hoje nós vamos falar sobre o que é o batismo nas águas. Lá no Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 19, Jesus disse assim: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, verso 19. Esta é a ordenança de Jesus no que tange a questão do batismo. É uma ordenança de Jesus. Então nós estaremos hoje falando sobre isso, que é muito importante. Mas a pergunta é: o que é o batismo nas águas? Por que nós devemos ser batizados? Perguntas intrigantes, né? Como devemos fazer? Como deve ser ministrado? Quando deve ser ministrado? E para quem é o batismo nas águas? São várias perguntas que nós vamos tentar responder durante a ministração desta aula. Como eu disse lá em Mateus 28, 19, Jesus deu uma ordenança. Ide. Veja que é uma ordem imperativa, né? Ele não está perguntando se eu quero ir, ele está dizendo de uma forma imperativa: ide, fazei discípulos, de todas as nações, não é só do Brasil, de todas as nações. Faça discípulo e batiza-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que maravilha, né? Muito bom. Então veja bem, o que é o batismo nas águas? Primeira resposta que eu vou dar para você é que o batismo ele é um selo, da justiça. Um selo da justiça. O batismo deve ser visto como o selo da justiça que vem pela fé. Um selo é o que vai marcar o início da sua fé em Cristo Jesus. Tá certo? É o selo, é o que vai marcar, é o que vai estabelecer o início. É quando você vai lá nas águas e a partir daquele dia é como se batesse um carimbo, né? A partir de hoje você declarou, a partir de hoje você está selado aqui, está marcado o início da sua fé em Cristo Jesus. Então, nós observamos aqui, quando Jesus também lá em Marcos, capítulo 16, versículo 15 e 16, disse assim: Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Quem for batizado será salvo,
selo, início, começo, né? Muito importante isso. Muito importante isso. Então é o selo da justiça. É o selo que marca o início da nossa fé em Jesus Cristo. Ok? O batismo é uma ordenança de Jesus e é o selo da justiça. E esta é a razão porque nós não batizamos ou não validamos o batismo de criança. Porque Jesus disse: quem crer e for batizado será salvo. E uma criança, ela não tem discernimento para crer ou deixar de crer. Primeiro é preciso crer para ser batizado. Depois que você crê, né, mediante o arrependimento, você crê em Jesus e é batizado. Então essa é uma das razões porque nós não batizamos a criança. Nós obedecemos o princípio bíblico em relação às crianças, né, e apresentamos ela. Depois de um certo tempo de nascida, nós vamos levar ela ao templo e apresentamos ao Senhor, assim como Jesus foi apresentado no templo quando ele ainda era criança. Ok? Então nós não batizamos a criança porque ela não tem discernimento de crer ou não. E para ser batizado precisa primeiro crer. E a criança não tem discernimento acerca disto. Ok? Bom, o batismo nas águas, ele também pode ser considerado a circuncisão do coração. No Velho Testamento, os judeus, eles tinham como selo da sua fé a circuncisão. Quando Deus chama Abraão, Deus, ele inicia em Abraão uma linhagem da qual viria o Salvador. E esta linhagem, ela deveria ser marcada, iniciada em Abraão, e todas as pessoas teriam que ser circuncidadas. Era uma marca num órgão do corpo que caracterizava que aquela pessoa era da linhagem. Entende? Era uma marca que estabelecia a linhagem daquela pessoa. Então, a circuncisão no Antigo Testamento era uma marca, né? No Novo Testamento, a circuncisão, ela foi suprimida, tirada, né? Sendo vista simbolicamente no batismo. O que é que marcava o início da vida de uma pessoa no judaísmo, na linhagem de Abraão, da qual veio o Salvador? Qual era a marca? A circuncisão. Toda pessoa que era marcada fazia parte da linhagem. No Novo Testamento, simbolicamente, nós observamos aqui que o batismo, né, ele marca o início. Ele estabelece uma marca de que aquela pessoa faz parte e professa a Cristo. Ele creu em Jesus e agora ele foi marcado, ele foi circuncidado, mas só que isso é no coração. Isso se dá no coração, né? Olha o que diz Colossenses capítulo 2, versículo 11 e 2. Diz assim, ó. Nele também fostes circuncidados. Nele quem? Em Jesus. Não por intermédio de mãos, quer dizer, não foi por marcas feitas com a mão, mas com despojamento do corpo da carne. Ou seja, a pessoa se despoja, ele renuncia, né, o corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Isso Paulo falando. Tendo sido sepultado juntamente com ele no batismo.
no qual igualmente fostes ressuscitados pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Então não é por intermédio de mãos, mas do despojamento do corpo da carne. Ou seja, não somos salvos pelas obras da carne, mas são ações que nascem dentro de nós. Quando ouvimos a palavra toca em nossos corações, e isso gera em nós um arrependimento e gera também em nós uma nova atitude. E a pessoa crê em Jesus Cristo, e esta marca, ela vem de dentro para fora, do coração. Ok? Que maravilha. Hoje esta circuncisão então acontece no coração, conforme Romanos 2, versículo 28 e 29. E Paulo relaciona com o batismo. Olha o que diz esse versículo. Porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, certo? Nem é circuncisão a que é somente na carne. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão é a do coração, pelo Espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede de seres humanos, mas de Deus. Então note aqui que Paulo fala que o que caracteriza um verdadeiro judeu não é o que está no interior, na marca exterior, mas sim o que está dentro, no interior. Da mesma forma, Paulo diz aqui, né, que circuncisão é a do coração, pelo Espírito. A pessoa ouve a palavra, se deixa tocar pela palavra, é movido, né, a ter uma atitude de fé, né, e aí então ele toma uma atitude e muda de vida. E essa mudança, ela vem de dentro para fora. Que maravilha, né? É uma bênção de Deus. O batismo, para nós entendermos aqui também, o batismo ele não salva, mas ele acompanha a salvação. Vamos analisar isso. O batismo ele segue a fé que nos leva à salvação. Entendeu? Quem crer e for batizado. Note que o batismo segue a fé. A pessoa crê e depois é batizado. Ele acompanha. Não é ele que salva. O que salva é a fé em Jesus. Mas só que Jesus disse que quem crer e for batizado será salvo. Mas não quer dizer que o batismo é que compõe ou que define a salvação da pessoa. Entendeu? Na verdade, o batismo ele segue a fé que nos leva à salvação, mas ele em si não é um meio de salvação. O meio é a fé em Cristo Jesus. Ok? Então, vamos lá. Vamos dar um exemplo para nós, para mostrar para você que não é o batismo que vai salvar. Vamos dar um exemplo lá de Lucas, capítulo 23, versículo 39, até o versículo 43. Diz assim, olha, aqui nessa passagem fala daquele ladrão lá da cruz. Jesus foi crucificado entre dois ladrões. À direita e à esquerda tinha um ladrão, à direita e à esquerda de Jesus. Então veja, na direita de Jesus estava um dos ladrões, que no momento em que Jesus estava ali, ele creu que Jesus Cristo era o Filho de Deus, né?
O da esquerda zombava de Jesus. O da direita dizia: por que você faz isso, sendo que você está na mesma condenação? Este justo nenhum mal fez. Nós sim merecemos estar aqui, mas esse justo não fez nenhum mal. Aí ele se volta para Jesus e diz assim: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no seu reino. Vamos analisar aqui a fala daquele ladrão. Primeiro, ele reconheceu que ele era um malfeitor, ele reconheceu os seus pecados. Ele falou: nós sim merecemos estar aqui, porque nós somos pecadores, ladrões. Mas aí ele reconhece a Jesus quando ele diz: mas este justo nenhum mal fez. E quando ele diz isso, né, ele já crê que Jesus é o Filho de Deus, o Salvador. Ele diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no seu reino. Então ele acreditava que Jesus era o Senhor, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Lembra-te de mim quando entrares no seu reino. Aí naquele momento, Jesus diz para aquele ladrão: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Paraíso, na verdade, é o lugar aonde vai as pessoas que morrem salvas. E Jesus falou: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Mas peraí, então esse homem foi salvo porque ele ia estar no paraíso, mas ele se batizou? Não, não batizou. A fé dele em Jesus o salvou. Ele teve tempo para poder ser batizado? Não, não teve tempo. Entendeu? Não teve tempo, mas ele foi salvo, porque ele confessou com a boca dele que Jesus era o Senhor. E ele falou: lembra-te de mim, Senhor. Olha aí, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Entendeu? Aquele ladrão não tinha condições de passar pelo batismo, porque ele estava já no finalzinho da sua vida. Final da sua vida. Mas alguém que crê, agora analise, alguém que crê, ele deve obedecer à ordenança de Cristo e ser batizado. Caso contrário, estará em deliberada desobediência a Deus, o que poderá impedir-lhe de entrar para a vida eterna. Peraí. Se então uma pessoa aceita a Cristo, a Bíblia diz que ele tem que ser batizado, é uma ordenança. O ladrão não batizou, mas por que ele não batizou? Ele teve tempo de batizar? Não. Então, por ele não ter tido tempo, não foi culpa dele. Ele, porém, foi salvo, porque creu, e não teve tempo de batizar, mas foi salvo. Agora, o que nós concluímos aqui? Que a pessoa que aceita Cristo, crê em Jesus Cristo, pode se batizar, mas não se batiza, ele, na verdade, vai desobedecer a ordenança de Jesus. Ele vai se tornar uma pessoa desobediente, porque ele pode, mas ele não quer se batizar. Ele está desobedecendo a ordenança de Jesus de forma deliberada. Entendeu? E essa desobediência, ela pode impedir essa pessoa de entrar na vida eterna, porque ele está desobedecendo uma ordenança de Jesus. Ele pode batizar, mas não está se batizando. Ele simplesmente desobedece à ordenança. Ele pode, então, estar incorrendo em uma desobediência que pode levar a ele a não entrar na vida eterna. Entendeu? O batismo, na verdade, também é uma identificação com Cristo. Como é que se dá isso, pastor? Vamos lá. Ao morrer na cruz, Jesus nos substituiu, né? Sofrendo o que nós deveríamos sofrer, a fim de que recebêssemos a salvação de Deus. Ou seja, o homem pecou, ficou sujeito à condenação,
foi separado de Deus por causa da sentença, por causa da justiça de Deus que o julgou e o condenou. Deus é justiça. Então, onde ele encontrou o pecado, ele julgou e condenou. Porém, a Bíblia diz que Deus nos amou. E por ele ter nos amado, ele então envia o seu próprio Filho, Jesus Cristo, para que ele sofresse em nosso lugar a punição dos nossos pecados. Ou seja, era eu e você que deveríamos ir para a cruz, mas no entanto, Deus nos amou tanto que enviou Jesus para ele ir na cruz no nosso lugar. Então, ele nos substituiu lá naquela cruz. Então, nós observamos que o batismo ele tem uma simbologia de identificação com Cristo. Vamos analisar isso de uma forma mais detalhada. Há dois elementos básicos na fé que nos salva. Dois elementos básicos. Primeiro, identificação e apropriação. Certo? No batismo, eu passo a me identificar com Cristo. Ou seja, Cristo me substitui lá na cruz. E ele morre. Cristo morre, né, e ele é sepultado. Então, no batismo, nós também morremos com Cristo. O batismo traz essa identificação de morte e de ressurreição. Quando eu sou submergido às águas, quando as águas me cobrem, eu morro com Cristo, me identificando com ele, né? Como ele morreu e eu era quem era para estar morrendo lá, então Cristo morre e eu morro também. No batismo é estabelecido esse sinal, essa identificação que eu estou morrendo com Cristo quando eu sou submergido nas águas. Ok? Vamos aqui definir essa questão. É importante entender cada um desses dois pontos, identificação e apropriação, dentro do símbolo do batismo, certo? Vamos aqui definir essa questão da identificação. Na verdade, a identificação é o aspecto da fé que nos faz ver que Jesus assumiu a nossa posição de pecado para que assumíssemos a posição de justiça dele. Então, no batismo, eu me identifico, né, com Cristo. É o aspecto da fé que nos faz ver que Jesus assumiu a nossa posição. Entendeu? Essa identificação é isso. Conforme nós podemos observar, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, diz assim: aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele, em Cristo, fôssemos feito justiça de Deus. Deus aplicou a justiça condenando. Cristo vai para a cruz em nosso lugar. Ele se fez pecador, ou se fez pecado por nós, por amor a nós, para que nele nós fôssemos feito justiça, para que a justiça de Deus se aplicasse nele, sendo que era para ser em nós essa justiça. Ok? O batismo também é uma identificação com Cristo, quando a fé nos coloca com Jesus na cruz, crucificado com ele. A fé que eu professo a Cristo, quando eu creio que Jesus Cristo
que ele foi lá para a cruz e morreu no meu lugar, quando eu creio nisso, essa fé nos coloca com ele na cruz, crucificado com ele. Porque era eu que era para estar lá, e então Cristo vai no meu lugar, então Cristo lá é eu. E eu me identifico porque ele está no meu lugar, então era eu que era para estar, mas ele está no meu lugar. Então, quando eu creio em Jesus Cristo, essa fé me coloca com ele lá, entendeu? Nos coloca também no túmulo, sepultados com ele. Quando eu vou para o batismo, a água cobre. Sepultamento. Eu morro com Cristo. O batismo é o sinal do sepultamento. É o sinal que eu estou morrendo com Cristo. Certo? E na verdade, Cristo morreu, mas ele ressuscitou. E o batismo traz essa simbologia. Eu morro com Cristo. E quando eu morro para o mundo. O velho homem fica lá sepultado. O velho homem, o homem que mentia, agora está ficando sepultado ali nas águas, morrendo. O velho homem morre. O homem que mentia está ficando sepultado. O homem que prostituía está ficando sepultado. O homem que era desonesto agora está ficando lá sepultado. Morreu. Aquela velha criatura morreu. Mas quando eu saio das águas, eu me identifico com Cristo na sua ressurreição. Agora está saindo ali daquelas águas, ou está nascendo ali agora uma nova criatura, um novo homem. O velho ficou sepultado. Agora o batismo se torna para mim um sinal de um novo nascimento, no sentido nascer da água. Um novo homem surgindo, com novas atitudes a partir daquele momento ali, porque é o sinal de que agora eu sou uma nova criatura. E Paulo disse: agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Que maravilha! Então, a fé nos coloca com Jesus na cruz, identificados com ele. Nos coloca no túmulo, sepultados com ele. Nos coloca ainda nos céus, à direita de Deus, ressuscitados com Cristo. Então o batismo é um sinal de que nós participamos da morte de Cristo e da ressurreição de Cristo. Ele morreu lá no meu lugar, então eu identifico-me pela fé, morrendo também para este mundo e nascendo para uma vida nova em Cristo Jesus, identificando-me com a ressurreição, que vou estar com ele no céu, à direita dele, sentado ali na glória celeste. E quando nós vemos nele, em Cristo, entendemos o sacrifício vicário do Filho de Deus. Quando nos vemos nele, ou seja, eu estava lá com Cristo, ele morrendo, e eu estava lá com ele, porque ele morreu por mim. Então era eu que estava nele, né? Quando nos vemos nele, entendemos então o sacrifício vicário do Filho de Deus, que passamos a ter direito ao que Cristo fez. Esta é a hora do segundo passo, a apropriação. Apropriação de quê, pastor? Da salvação. Entendeu? Então, quando nós nos vemos nele, entendemos o sacrifício vicário do Filho de Deus, que passamos a ter direito ao que Cristo fez, e esta é a hora então de nós recebermos aquilo que ele conquistou para nós na cruz do Calvário, ou seja, a salvação. A apropriação aqui é o aspecto da fé que torna meu aquilo que já vi realizado em Cristo. Cristo morre, e ele morrendo, a justiça de Deus é aplicada, e agora ele nos dá o direito e a garantia da vida eterna. Então, quando ele morre, pela fé eu me identifico com ele lá na cruz, e eu
passo então agora a ter direito adquirido daquilo que ele conquistou para mim, que é a salvação, a vida eterna. Que maravilha, né? Uma bênção de Deus. Não é pelas obras, mas sim pela graça, mediante a fé, que nos apropriamos da salvação. Então não é porque eu faço algo bom, foi o fato de eu acreditar que Cristo morreu lá no meu lugar, que Ele estava lá e eu estava com Ele, porque o meu pecado estava sendo punido lá nele, eu me identifico com Ele. Então é esse ato, é essa fé nesse ato de Jesus por mim que me salva. Porque a justiça que Ele sofreu, a justiça de Deus que foi aplicada nele, quando eu creio, ela é aplicada a mim, e os meus pecados é perdoado, e eu passo a ter direito e posso me apropriar da salvação que Ele conquistou para mim na cruz do Calvário. O que Paulo disse? Lá em 1 Timóteo capítulo 6, o versículo 12, ele disse: toma posse da vida eterna. Então ele conquistou essa vida eterna. Quando eu creio nele, eu passo a ter direito dessa vida eterna. E agora eu posso tomar posse dessa vida eterna mediante a fé em Jesus Cristo. Que maravilha. Então o batismo é o nosso testemunho da identificação com Cristo. Quando eu sou batizado, na verdade é um testemunho público da minha fé em Cristo, da identificação com Ele na cruz. Ele morreu por mim. Essa fé, essa identificação, é o testemunho dessa identificação. Ele revela não apenas que eu tenho fé, mas que tipo de fé eu tenho. Veja o que diz as Escrituras Sagradas lá em Romanos capítulo 6, versículo 3 e 4. Diz assim: ou porventura ignorais que todos os que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados na sua morte? Então veja, quando eu sou batizado, que as águas me encobrem e eu sou sepultado, simboliza no batismo a minha morte. Eu participando da morte de Cristo, entendeu? Fomos, pois, sepultados com Ele na morte, pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos para a glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Ou seja, Cristo morre, ressuscita com uma vida nova. E nós também, ao ser sepultado nas águas, no símbolo ali do batismo, nascemos agora para uma vida nova, em novidade de vida. Uma vida nova em Cristo Jesus. Então o batismo traz a simbologia da morte e da ressurreição. Eu participo da morte e da ressurreição de Cristo Jesus. Que maravilha. Vamos partindo aqui para mais um tópico. Quem pode ser batizado? Quem pode se batizar? Veja bem, quando uma pessoa foi esclarecida sobre a obra redentora de Cristo lá na cruz, certo? E crê de todo o coração, sem duvidar acerca disso, ele acredita que Jesus é o enviado de Deus, que Jesus se fez propiciação em nosso lugar, que Ele assumiu o nosso lugar lá na cruz. Quando eu creio nesta obra expiatória, quando eu acredito de coração, sem duvidar, essa pessoa está pronta para ser batizada, porque ela creu. Olha o que a Bíblia diz: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado. Então, crer tem que preceder o batismo. Primeiro tem que crer para depois ser batizado. Quem pode ser batizado? Quem crer em Jesus Cristo de todo o coração e
e se identificar com ele ali na cruz do Calvário. Conforme nós podemos ver em Atos dos Apóstolos 8, 36 e 37, quando fala do eunuco e Filipe. E também lá em Marcos 16, verso 15. Marcos 16 diz: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado. Então, precisa crer para ser batizado. Quem pode batizar? Quem crer. Vamos analisar aquela passagem lá do eunuco. Filipe percebe o eunuco da carruagem. Ele acompanha, sobe na carruagem e ele pergunta: você entende que está lendo? Ele falou: como é que eu vou entender se não tem que me explique? Aí Filipe, obviamente, esclareceu para ele acerca do Messias, de Jesus. E aí eles vão caminhando, e no decorrer daquela caminhada ele é esclarecido acerca do sacrifício de Cristo na cruz. E aí de repente eles passam ali próximo àquelas águas. E aí o eunuco falou assim: o que que me impede? Aí Filipe falou: você crê? Ele falou: eu creio. Então ele foi batizado porque creu. Olha só. É importante nós entendermos isso. Quando ele ouviu a palavra e ficou esclarecido acerca de quem era realmente Jesus e o que ele fez por nós, ele falou, ele passou perto das águas e falou assim: o que que me impede? Aí ele falou: crês tu nisso? Ele falou: creio. Então ele foi lá e batizou. Qual é a condição? É crer em Jesus Cristo, né? Que coisa boa. Agora veja só uma outra coisa aqui. Quando se batiza um novo convertido? Primeiro ele tem que crer, mas quando se batiza o novo convertido? Bom, aqui nós podemos observar o seguinte: que não há uma data específica estabelecida. Não é depois de 3 meses, depois de 4 meses, depois de 1 ano. Não. Somente os critérios que o recém-convertido deve apresentar. Esse é o critério. Dentre eles é a completa libertação do pecado, né? Naquele caso do etíope e Filipe foi rápido. Eles entrou na carruagem, o homem creu e ele logo já foi batizado, né? Então foi algo inusitado, né? Nós estávamos no início do evangelho, então foi rápido. Mas é óbvio que hoje, no mundo em que nós vivemos, muitas pessoas estão envolvidas em muitas coisas, em muitos pecados. Então ele crê em Jesus Cristo e agora ele vai passar por um processo de libertação. Ele vai passar a conhecer a verdade no discipulado. E aí, a partir do momento que ele se sente que está livre, né, do pecado, aí então ele pode se batizar. E tem que estar a sua vida em conformidade com a palavra de Deus. Por exemplo, a pessoa é casado, ou pastor, eu só moro junto, então está em prostituição ou em fornicação. Então tem que ajustar a vida, tem que colocar a vida de acordo com a palavra de Deus, e estando crendo e estando liberto do pecado, pode então se batizar, ok? Muito bem. Como é que se batiza? A palavra batismo no grego significa imergir, significa mergulhar, colocar para dentro de. Então note que a palavra batismo, ela tem a simbologia de imergir, de mergulhar a pessoa. O batismo se dá com o mergulho, com a imersão da pessoa sobre as águas, simbolizando a morte, o sepultamento. Quando você sepulta uma pessoa, você não deixa o braço de fora, você não deixa a cabeça de fora, todo o corpo fica sepultado. No batismo, simbolizando a morte, também a pessoa é sepultada, imergida, submergida nas águas, simbolizando a morte. Então,
Essa é a maneira de que se batiza. Como então o batismo é uma identificação com Cristo em sua morte e ressurreição, é exatamente isso que a imersão significa. Não praticamos outra forma de batismo. Copinho de água na cabeça, não, isso não é morte, isso não é sepultamento. O sepultamento tem que cobrir todo o corpo. E o batismo é uma identificação, é uma identificação com Cristo em sua morte e ressurreição. Sepultamento e ressurreição. Então tem que cobrir o corpo, né, com a água, submergir, imergir, mergulhar nas águas. Qual é a fórmula do batismo? Quem vai ministrar o batismo? Para muitas igrejas, né, e na maioria das igrejas evangélicas, as palavras de Mateus 28:19, que Jesus disse assim: ide, portanto, a todas as nações, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, essa é a fórmula, né, que nós utilizamos para batizar uma pessoa nas águas. Tá certo? Então, nós podemos observar que tem muitas pessoas que usam outras fórmulas, mas a fórmula estabelecida por Jesus é essa que nós dissemos: batizando-as em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Ok? Muito bem. Então assim nós encerramos mais uma aula do nosso discipulado. Falamos hoje sobre uma das ordenanças de Jesus, que é o batismo nas águas. No próximo módulo nós estaremos falando sobre a segunda ordenança de Jesus, que é a ceia do Senhor. A ceia do Senhor também é uma ordenança de Jesus, ok? Próximo módulo, querendo Deus. Vamos orar ao Senhor? Pai, nós te damos graças, louvor e adoração ao teu nome, por todos os benefícios que o Senhor tem feito por mim e por todos que ouvem esta palavra. Pai, em nome de Jesus, continue falando conosco, nos dando graça, sabedoria. Em nome de Jesus, abençoe este homem e abençoe esta mulher que ouve esta palavra. Em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Amém? E graças a Deus.